E aqui nós temos um outro aspecto para chamar a atenção. Vocês estão vendo aí vários ícones, né? O ícone da Netflix, do Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Ou na verdade, Telegram não. É o Messenger, né? Enfim, o Google Chrome, enfim, né? O que que isso aqui representa? Representa, na verdade, as interações culturais. Porque, embora possamos fazer essa tipologia dos fenômenos culturais, é fundamental apontar o fato de que, em nossa sociedade, há uma série de interações entre as várias formas de produção cultural. Muito do que conhecemos, por exemplo, da música popular de raiz, a chamada música caipira, ela chega até nós pelos meios digitais, arquivos em MP3, rádios da internet, blogs ou sites, em que são disponibilizadas gravações há muito tempo fora de catálogo. Gravadoras independentes que oferecem conteúdo legalmente gratuito e que fazem parte objetivamente da cultura de massa. Tá? Ou seja, nós temos aí as plataformas digitais, né? Que pode servir como um recurso de propagação. O próprio, como eu estava citando aqui, os NFTs, que se o recurso das blockchain, que é os mesmos recursos que se utilizam para a questão das criptomoedas, que a pessoa faz lá, cria o NFT, a obra, bota para leiloar, faz a transação numa moeda lá em Ethereum, e aí coloca numa blockchain, guarda lá, pagou o valor. Em alguns casos, as pessoas vão adquirindo essa obra, vão guardando ali, vão preservando através de um leilão. Então, isso tudo através de quê? De plataformas digitais que faz parte justamente das interações que a tecnologia hoje possibilita, né? E aí, para a gente finalizar, nós vamos falar aqui de cultura e ideologia, tá? Vamos falar de cultura e ideologia. De uma forma bem prática, bem direta, até porque esse assunto a gente vai explorar depois com mais profundidade em uma outra aula, tá? Cultura. Aquilo que a gente falou, né? Lá começamos com um conceito lá da Marilena Chauí, né? Lá descrevendo a questão da consciência, essa questão da coletividade, enfim. Cultura são os hábitos, costumes, valores, arte, produção material que cria vínculos sociais sendo passado de geração em geração, ou seja, tudo aquilo que é construído pelo ser humano e que passa de geração a geração. Já a ideologia são associações de valores, concepções de mundo e relações de poder existentes na sociedade. Então, a cultura e a ideologia, elas estão intrinsecamente ligadas, porque grande parte, você vai ver, por exemplo, a cultura muçulmana, ela tem uma ideologia que está associada à questão da religiosidade, que liga à questão da figura do Maomé, enfim. Ou seja, toda cultura, geralmente, ela tem uma ideologia, uma ideia que está incutida dentro daquela sociedade. Você pode, inclusive, eu quero destacar aqui o termo ideologia. Por exemplo, vale salientar que o termo ideologia ele pode transmitir vários sentidos, e aqui eu destaquei 3. O primeiro deles está associado à ideia de visão de mundo. Visão de mundo. Ou seja, é a concepção de mundo, são os valores, as representações que nos orientam, percebemos ou não. Isso faz parte da ideologia, tá? Já isso faz parte da ideologia. Ou seja, a visão de mundo é a visão que é empregada sobre nós, sobre os indivíduos, e que eles passam a seguir esses determinados valores, como, por exemplo, aquilo que eu falei lá da cultura muçulmana, né? A cultura do cristianismo, ele passa uma visão cristã, que os católicos passam uma visão, os protestantes passam outra visão. Segundo ponto, falsa consciência, como forma de manipulação e distorção da realidade, conforme Marx e Engels. Então, o segundo sentido que eu coloco aqui é a falsa consciência. O que é essa falsa consciência? Que vai dentro da questão da alienação, né? Ou seja, a sociedade ela vai construindo ideias para manipular, segundo a visão de Marx, para que possa distorcer uma realidade. Em poucas palavras, você não tem o conhecimento total daquilo que está sendo trabalhado dentro da sociedade. Porque, na visão de Marx e Engels, né, é uma forma de manipulação
que podemos verificar a existência de uma ideologia dominante, que seria a expressão nos planos e valores, símbolos de dominação política e econômica, enfim. Ou seja, são os valores empregados de um grupo social para poder manipular e controlar um outro grupo social. Então, essa seria o conceito aí, um dos sentidos de ideologia. E o terceiro é a concepção ou força política que posta em jogo nas disputas de poder, de conhecimento entre as diversas classes sociais, segundo Antônio Gramsci, né? Até porque o Gramsci, ele fala que a luta política, ela vai envolver ideologias e contra-ideologias, né? Principalmente nessas disputas eleitorais, em que grupos de interesses diversos lutam pelo voto dos eleitores usando diferentes formas de convencimento, ou seja, vão se utilizar de ideias para tentar convencer o povo para que possa defender aquele partido, tá? Então, essa é a visão que é colocada aqui. Então, em poucas palavras, a cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, né? E que vai passando de geração em geração. A ideologia é esse conjunto de ideias, que pode ser colocado aqui em 3 termos, que é uma visão de mundo, ou seja, os valores que são empregados no mundo, a falsa consciência, ou seja, que é uma forma de conhecimento que serve para distorcer a realidade, e a concepção ou força política, ou seja, um conjunto de ideias que é proposto por um grupo social para tentar convencer outro grupo social. Pronto, isso se resume justamente à questão de ideologia, tá? Em resumo, a nossa aula Cultura e Sociedade e Ideologia, nós falamos o que é cultura, que é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, né? De uma forma coletiva, dentro de um tempo e de um espaço, e que vai sendo produzido de geração a geração. Nós vimos aí qual a classificação que a cultura de uma sociedade apresenta. Nós vimos aí a cultura material e a cultura imaterial, né? Nós vimos aí a diversidade cultural, que essa diversidade cultural ela faz parte do universo das sociedades, das civilizações, e aquele que não entende essa diversidade cultural acaba se tornando etnocêntrico, né? Muito bem, averso, diferente a essa diversidade cultural. E tivemos aí os diversos tipos de cultura. Nós falamos da cultura popular, da cultura erudita e da cultura de massa. E as interações sociais que nós chegamos a falar, principalmente com relação aos recursos tecnológicos como a internet, que possibilite que essas linguagens, músicas, enfim, elas comecem a ser colocadas em plataformas, em sites, enfim, em recursos midiáticos, e a população, a sociedade passa a ter acesso a isso. E falamos de cultura e ideologia, tá certo? Então, isso foi aí o que nós falamos da nossa aula, tá certo? E aí, gostaram da aula? Gostaram? Se vocês gostaram da aula, deixa aí um comentário, tá certo? Deixa aí dicas e vamos aí para a epígrafe final que diz, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, por favor, tá? Para que eu possa continuar fazendo conteúdos como este, tá? A epígrafe final é: se for para começar algo, o melhor momento é agora, tá bom? Então não deixa para amanhã, gente. Então, tá aí a nossa aula. Eu espero ter contribuído. Fiquem com Deus e que Deus possa derramar não só o santo poder na vida de cada um de vocês, mas que Deus possa dar sabedoria para que vocês possam tomar as melhores decisões das suas vidas, tá bom? Um abraço. Professor Alberto Chaves. Até mais.